Paz do Senhor a todos, uma ótima noite. São agora aqui no meu computador 18 horas e 45. Gente, estou passando aqui para comentar com vocês, deixar meu ponto de vista sobre um tema de uma live: o crente e a responsabilidade. Bem interessante, né? O crente tem responsabilidade? Se sim, qual a responsabilidade do crente diante ou ante as catástrofes que acontecem no mundo, as catástrofes que acontecem na própria vida da pessoa? E não somente isso, né? Qual a responsabilidade comparando-se com o diabo? Quem é culpado do quê? Quem tem responsabilidade do quê entre o crente e o diabo? O crente e a responsabilidade. Ao mal aconteceu, é culpa de quem é? A responsabilidade de quem é? As coisas ruins que acontecem são somente o diabo? É o diabo ou não? São ações indevidas, imprudentes que a pessoa, o ser humano ou o crente comete. Nós vamos saber e discutir, e vou deixar aqui meu ponto de vista para vocês. Bom, primeira coisa, o que é responsabilidade? O meu ponto de vista. Segundo alguns dicionários da língua portuguesa, dicionários esses respeitados, eu separei aqui 3 dicionários, o Caldas Aulete, o Sacconi e o dicionário Unesp Contemporâneo. Deixa eu aqui silenciar aqui. Pronto. O dicionário Caldas Aulete diz que responsabilidade é a capacidade de agir de forma ajuizada, prudente, ter bom senso, ou seja, fazer melhor escolha, saber fazer melhor escolha. Responsabilidade também, segundo Caldas Aulete, é a obrigação de responder pelos próprios atos ou de outrem, tá? Então, para o dicionário da língua portuguesa Caldas Aulete, responsabilidade é você ser uma pessoa ajuizada, que tem juízo, que sabe evitar problemas. Você ter responsabilidade é você assumir os seus erros e pagar por eles. É você ter consciência de que você errou, pisou na bola e pagar por esses erros, ok? É você ser uma pessoa prudente. Prudente é você ser uma pessoa que tem cuidado naquilo que vai fazer, naquilo que vai falar. É você ter bom senso, é você saber avaliar e analisar as situações e, diante dessa análise que você fez dessas situações, você saber a melhor e mais correta posição que você deve tomar. A melhor palavra que você vai fazer, se o silêncio é mais adequado naquele momento, que tipo de ação você vai tomar para que não haja sérios ou consideráveis constrangimentos ou problemas, enfim. O dicionário Sacconi diz que responsabilidade é que cumpre com seus compromissos. Então, se você cumpre com seus compromissos, você é uma pessoa responsável. Então, responsabilidade, para o dicionário Sacconi, é quem cumpre com seus compromissos. E o grande dicionário da língua portuguesa, dicionário Unesp do português contemporâneo, diz o seguinte: responsabilidade, dentre muitas definições que esse dicionário e os demais trazem, é condição de quem tem consciência e assume as suas obrigações. Se você tem consciência, se você sabe o que você está fazendo e você assume aquilo que tem que ser seu, aquilo que é para você, você tem responsabilidade. Então, deu para perceber aí em poucas palavras que responsabilidade é você assumir os seus próprios erros e você pagar por esses erros que você cometeu. Responsabilidade também é você ter a capacidade de agir de forma ajuizada, é você ter juízo, é você ser prudente, você ter cuidado, cautela com as coisas, é você ter bom senso, é você saber fazer escolhas boas ou mais adequadas, melhor escolha, tá? E além de tudo é você cumprir com aquilo que tem que ser cumprido, com as ordenanças, com as incumbências que foi lhe confiado, tá? Então responsabilidade é tudo isso aí. Bom, quando, por exemplo, eu dei um exemplo ontem, quando um casal, por exemplo, evangélico, o marido ele trai a esposa, ele comete um adultério, de quem é a responsabilidade? De quem é a culpa? Do diabo ou do marido? Do diabo que preparou o prato, como diz alguns, do diabo que preparou as circunstâncias, as situações, do diabo que ofereceu aquela oportunidade, que tentou aquele cidadão, aquele homem, ou do homem que cedeu a essa tentação, do marido que abraçou aquela oportunidade que o diabo ofereceu. De quem é a responsabilidade? Lembrando que estamos falando sobre o crente e a responsabilidade, tá?
Bom, para responder essas perguntas, olha só que interessante. Vamos ler aqui alguns textos bíblicos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: assim, olha bem, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós, cada um de forma individual, olha a responsabilidade aí, prestará contas. Ou seja, vai depender do que você fez e faz, você vai ter que prestar contas. E o que é responsabilidade? É assumir os erros, assumir as consequências, é ser uma pessoa responsável, é executar aquilo que tem que ser executado. Então, o crente é responsabilidade. Então, o crente ele tem que ter responsabilidade. Mesmo que ele não tenha essa responsabilidade, a própria responsabilidade cai às suas custas. Por quê? Tudo que ele fizer, quer seja bom ou mal, vai ter uma consequência. Se ele fizer coisas ruins, olha lá, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Então, a responsabilidade ela está na vida da pessoa, do ser humano, do crente. E o crente não tem como fugir dessa responsabilidade, desse dever, dessas obrigações. Tá? Então, o crente, de alguma forma, ele vai ser responsabilizado ou ele pode ser responsável. Ou ele tem responsabilidade. Ou seja, ele faz o que tem que ser feito, ele executa o que tem que ser executado, mas também ele pode pagar por aquilo que ele fez. E ele vai assumir aquilo que ele fez e pagar por aquilo. Tudo isso é responsabilidade. Então, Romanos 14, 12 diz assim: agora, Paulo aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e 10, capítulo 5, versículo 10 diz o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um, de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más, recebam. Olha lá, para que cada um receba, aliás, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Então, cada pessoa, tudo que você faz, você é responsabilizado. A responsabilidade está em volta de você, ou seja, o compromisso de você assumir as culpas ou as consequências está na nossa vida. Olha lá, cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou más. 2 Coríntios 5 e 10, tá? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: aquele que pecar, olha a responsabilidade aí, é que morrerá. Aquele ou aquela, quando fala aquele na Bíblia, é aquele ou aquela que pecar, vai morrer. Olha a responsabilidade aí. O que é responsabilidade que a gente leu lá nas definições dos dicionários? É assumir os erros e suas consequências. É saber que vai ter punição se você errar. Responsabilidade é fazer aquilo que tem que ser feito, é executar aquilo que tem que ser executado. É você ter juízo. E a falta de juízo nos acarreta consequências amargas. Responsabilidade é ter juízo, é ter prudência, ou seja, é você saber pensar antes de fazer, é avaliar, é calcular, é investigar, é você ter bom senso, ou seja, saber fazer boas escolhas, ou as escolhas mais adequadas. Então, quando a gente falha nisso, nós pagamos por aquilo. A nossa responsabilidade, ou seja, a gente assume para nós mesmos aquilo que nós mesmos plantamos. Plantamos e colhemos. Se plantarmos coisas boas, colhemos coisas boas. Se plantarmos coisas ruins, o resultado será ruim. Iremos colher coisas ruins. Deuteronômio 24:16 diz o seguinte: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Olha a responsabilidade aí. Se você pisar na bola, meu irmão, minha irmã, você vai morrer pelo seu próprio pecado. Não é teu filho que vai morrer no teu lugar. Não tem como, por exemplo, eu mato alguém, você ir preso no meu lugar, porque eu matei. É para mim ser preso. Sou eu que tenho que ser preso e não você. Quem cometeu o crime foi eu, não foi você. Tá me entendendo? Então, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Deuteronômio 24:16. Olha a responsabilidade aí. Então, o crente, ele está cercado, ele está enraizado na responsabilidade. Não tem como o crente, não tem como eu, você, nós, o ser humano em si fugir da responsabilidade. Ou seja, fugir das consequências, de assumir essas consequências, fugir daquilo que tem que ser feito. Nós temos que fazer as coisas. Mesma coisa no teu trabalho. Você recebe uma ordem do teu chefe, uma incumbência. Você tem que executar. Se você executa, você é responsável. Isso chama-se responsabilidade. Se você não executa, você vai pagar um preço por aquilo. Uma demissão, uma advertência, um gancho, sei lá. Mas vai ser pago. Você vai assumir as consequências.
Por quê? Porque você não foi responsável, tá? Outro sim, Levítico 5,17. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Olha só, de forma individual. Isso é de pessoa para pessoa. Se alguém pecar, Levítico 5,17, vai pagar pela sua iniquidade. Você não vai pagar pela iniquidade do outro ou da outra. Você vai pagar pela sua iniquidade. Então, olha a responsabilidade aí. Se você errou ou vai errar, você vai assumir as consequências. Responsabilidade é o que estava definido lá nos dicionários, tá? Vamos lá. 1 Samuel 12:23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Olha a responsabilidade. Se eu tenho que fazer algo e eu não faço, se é me dado uma incumbência, eu não vou lá e não executo ela, eu sou irresponsável, eu peco. Eu vou acarretar consequências nada boas para a minha vida. Tá entendendo, gente? É algo muito interessante. Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha agora, escolhe, pois, a vida e vivas. Deus ainda dá uma dica, olha, é individual, Deus dando dica, Deus dando um parecer. Olha, faz isso. Olha, interessante você fazer aquilo. Aí você não faz, você está sendo irresponsável. Você vai assumir para você, como diz na definição do dicionário, da palavra responsabilidade, as consequências dos seus próprios atos. Tá, ok? O diabo, gente, ele tenta o ser humano. Mas quem escolhe ceder, abraçar essa tentação e fazê-la, executá-la, colocar em prática, somos nós. O papel do diabo é acusar, é caluniar, é criar situações tentadoras, é tentar. Mas é você que vai decidir se você vai abraçar essa tentação, se você vai ceder essa tentação, se você vai querer fazer aquilo que está sendo proposto para você, que aparentemente é muito bom ou gostoso. As oportunidades o diabo cria, mas quem decide o que fazer somos nós. Às vezes foi criada oportunidade para a gente pecar, mas quem decide se nós vamos pecar ou não somos nós. Você tem um cérebro. O ser humano tem cérebro. O problema de muitos evangélicos é que não usam essa massinha que Deus colocou aqui dentro, chamada cérebro, que serve para pensar, analisar, ponderar, averiguar. Sem ela, nós não somos nada. E tem muita gente que não usa a cabeça, ou seja, não usa o cérebro. Então, quando o diabo cria uma situação para o pecado, quem decide se vai pecar ou não é você. A situação está criada. O diabo não vai pegar no teu braço, vai lá levar você. Não, é você que vai com teus pés. Deus não vai pegar você, segurar pro teu braço. Não, não vai lá. Não, não, não. Você tem livre escolha, livre-arbítrio para você fazer o que você quer. Mas a responsabilidade, você vai assumir as consequências daquilo que você fez. Tá me entendendo? Então, o crente e a responsabilidade. No caso do adultério, eu acredito particularmente que, diante dessas definições, diante desses textos bíblicos, quando um marido crente, ou supostamente crente, ele trai a sua esposa, ou a sua esposa trai o seu marido, e eles são crentes, dizem ser crentes, vamos dizer assim, de repente acontece porque são seres humanos e deixou de vigiar, a culpa não foi do diabo. A culpa foi do crente ou da crente que cedeu à tentação que o diabo proporcionou. A culpa, a responsabilidade, o peso vai cair não nas costas do diabo. O diabo apenas foi lá e fez a cama. Quem foi lá e deitou foi você. Foi o ser humano que errou, que pecou. Foi o crente ou a crente que errou. Tá me entendendo, gente? Então, o crente e a responsabilidade. O crente é responsável pela maioria das coisas. Quando coisas ruins acontecem na nossa vida, podem ser permissão de Deus, podem ser o próprio diabo, tá? E podem ser, na maioria das vezes, nós, com as nossas consequências, com nossos atos, resultado daquilo que fazemos. Lamentações de Jeremias, né? Do que se queixa, pois, o homem? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. Ou seja, eu posso fazer tudo o que eu quero, permitido por lei, eu posso, mas vem cá, vale a pena? Convém? Então, o diabo, ele tenta sim.
O diabo ele oferece sim, o diabo ele arma ciladas sim. Mas cabe a nós usarmos o nosso cérebro, a nossa cabeça, sermos ajuizados, termos juízo. Já ouviu falar, você não tem juízo, hein? Porque você não tem responsabilidade. A partir do momento que você é responsável, ou seja, você faz o que tem que fazer e evita aquilo que tem que ser evitado. E quando você erra, você assume e automaticamente então você assume as consequências, você é responsável. Ou pelo menos faz parte a responsabilidade da tua vida. Então, fica aí minha dica, meu ponto de vista. Nem tudo é o diabo. Muitas coisas somos nós que plantamos e depois colhemos. Plantamos vento e colhemos tempestade. Já ouviu falar desse ditado? Pois é. A responsabilidade cai às nossas costas. E não às costas do diabo. Quem vai pagar a conta não é o diabo, é você. Sou eu, se pisarmos na bola. Se sermos irresponsáveis. Então, quando oferece um prato, quando o diabo prepara uma situação, quando o diabo vem com a tentação, cabe você, eu e nós decidirmos se vamos ceder ou não, se vamos querer aquilo que está sendo oferecido ou não. A alma que pecar, essa morrerá. Deus abençoe o crente e a responsabilidade. Seja responsável. Faça aquilo que tem que ser feito. Evite aquilo que tem que ser evitado. Por quê? Porque tudo isso é responsabilidade. Mas responsabilidade também é, se você errar, se você ceder ao mal, se você pisar na bola, se você pecar, você vai ter que automaticamente assumir as consequências dos seus próprios erros. Isso também é responsabilidade. Você vai ser responsabilizado. Então, nem tudo é o diabo. Tem coisas que é você que procurou. Tem coisas que é você que plantou e agora está colhendo. Tem coisas que foi você que criou. E tem coisas que você quis, por livre e espontânea vontade, abraçar e depois, enfim, ter as consequências amargas daquilo que você desejou ou daquilo que você cedeu e quis para a sua vida, que veio através de uma tentação, de uma situação. O crente é responsabilidade. Valeu, até mais, tudo de bom.